pela manhã, um programa de fé, oração e milagres da Igreja Família Global. A apresentação, Pastor Celso Roberto Pegorim. Pela manhã, ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã, apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Olá, bom dia. Começamos mais uma vez o programa Pela Manhã da Igreja Família Global, através da Rádio Cultura Regional e também do portal RC1. A Igreja Família Global que está em Dois Córregos, no Jardim Arco-Íris e também em Guarapuã. Nosso trabalho, como tenho falado aqui para você, todos os nossos programas, todos os dias, de segunda a sexta, é levar esse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos coloca sempre numa posição de reflexão. E lembrando hoje uma palavra para a gente refletir, é que o Senhor Jesus não nos deixou sós. Quando nós lembramos de Jesus, do seu sacrifício na cruz do Calvário, lembramos também, precisamos obviamente lembrar também da sua ressurreição e também precisamos lembrar que ele foi assunto aos céus, ele foi levado aos céus, ele foi aos céus assentar-se à direita de Deus Pai. Mas em sua caminhada terrena, nesses momentos que ainda estava com os seus discípulos, estava com a gente, na verdade, o Senhor nos ensina que ele iria, mas o Consolador viria. Ele estaria com o Pai, mas um conselheiro viria. Aquele que é o nosso amigo, o nosso companheiro constante, o Espírito Santo. Talvez nós não encontremos respostas às muitas perguntas que nós temos, e daquelas que nós temos, algumas que são insistentes em nosso coração, a ponto de provocar uma dor, uma tristeza, uma ferida, porque nós não perguntamos ao Senhor. E eu sei que muita gente diz assim, mas Jesus morreu, subiu e acabou. São pensamentos simplistas, às vezes até ignorantes, não maldosos nem maliciosos, mas cobertos, recheados até de falta de conhecimento. Em momento algum, nós estivemos sozinhos na história da humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram conosco. E nos dias da igreja, nos tempos atuais, de uma maneira tremendamente poderosa, o Espírito Santo está com a gente. Você consegue ouvir as respostas de Deus através do Espírito Santo. Você consegue entender e compreender a direção do Senhor através do Espírito Santo. E muitas vezes você pensa em desistir, sem perguntar ao Espírito Santo, Senhor, o que eu faço agora? Que direção eu tomo? Qual é o rumo desse momento? Que decisão nesse instante, Senhor? E o Senhor conduzirá a sua vida às respostas necessárias. O Senhor conduzirá a tua vida ao lugar correto, à decisão correta. Mas é preciso não ignorar em momento algum a presença do Espírito Santo de Deus. Senão você vai ser aquela pessoa que, infelizmente, viverá mais de decisões erradas do que de acertos. Viverá mais de decisões humanas do que espirituais. Tocará a sua vida, seguirá a sua vida mais com decisões totalmente, completamente fora do foco do Senhor, alcançando resultados inexpressivos, quando na verdade você pode ter uma vida abençoada. E eu quero deixar claro para você aqui, quando eu falo em resultados, não estou falando absolutamente de dinheiro, não. Não estou falando absolutamente de viver uma vida sem batalhas, sem guerras ou sem lutas. Estou dizendo que as batalhas, as lutas, as dificuldades, as afrontas dessa vida, elas existirão. Mas o Espírito de Deus já te convenceu que você é vencedor sobre elas. Às vezes a sua alma se angustia, parece que forma um bolo, assim, umas coisas dentro do nosso peito que nós não vamos suportar. E vem uma palavra do céu dizendo,
eu te escolhi. Veio uma palavra do céu dizendo, eu enviei você. Veio uma palavra do céu dizendo, olha, quando eu te escolhi, eu te capacitei para isso. Quando vem uma palavra do céu e diz, olha, não se importe, não se preocupe, não se desespere com os seus adversários, porque eu os coloquei por estrado dos seus pés. Mas essa palavra do céu, ela não vem como se fosse uma baita de uma voz grande gritando lá do alto. Ela vem através do Espírito Santo que habita em você. E é a presença do céu, é a presença de Deus na terra, falando ao seu coração. Então nós precisamos manter o nosso coração em paz e tranquilo. Teve um homem sábio que disse uma vez, a primeira regra é manter o espírito tranquilo, o nosso espírito. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Quando eu consigo manter meu espírito pacificado, por estar em comunhão com o Espírito Santo, por estar consciente da presença dele em mim, então eu não vou voltar atrás. Eu vou enfrentar as coisas de frente, como um guerreiro, como um soldado valente, que teve as suas mãos preparadas, adestradas pelo próprio Deus, que teve a sua mente preparada, adestrada pelo próprio Deus, para as lutas e batalhas, para as guerras que virão, para as dificuldades que surgirão, e como um guerreiro corajoso, marchar sobre o campo de batalha, consciente da nossa vitória. Encarar as coisas de frente e tomá-las como realmente são. Uma enfermidade não é uma brincadeira, é uma enfermidade. Uma traição não é uma festa de final de semana, é uma traição. Um engano, uma mentira que te contam, uma tentativa de te iludir. Não é um jogo de final de semana, um bate-bola com os amigos. E também não é uma feridinha pequena. Você tem que chamar isso daquilo que é. Traição é traição, engano é engano, mentira é mentira. Desafio é desafio, sonho é sonho, projeto é projeto, resistência aos seus sonhos e aos seus projetos é exatamente isso, resistência aos seus sonhos e aos seus projetos. Como é que eu faço, pastor, para seguir em frente? Como é que eu faço para ter meu espírito tranquilo em momentos como esse? Opa, acabei de falar, clame pela presença do Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo. Eu conheço uma mulher, mãe de um jovem autista, que durante um período da sua vida, depois de ter conquistado muitas e muitas vitórias na caminhada do seu filho, depois de ter encontrado muitas respostas, depois de ter transformado a sua vida numa vida abençoada, mesmo tendo que enfrentar todas as batalhas para que ela alcançasse esse resultado. Teve uma experiência triste o ano passado, em uma questão política partidária, que aquele menino não conseguia entender por conta dos princípios que ele carregava no seu coração e carrega até hoje, que ele conheceu ao longo da sua vida. Para ele era impossível que Deus tivesse permitido que pessoas maldosas fizessem o que estavam fazendo. E durante 30 dias aquela mulher lutou para que ela não perdesse todo o resultado que ela havia conquistado com o seu menino. E ela disse para mim, pastor, depois de muita luta eu comecei a clamar pelo Espírito Santo, Senhor, me dê a resposta, as palavras corretas para dizer ao meu filho. E aquela mulher então, conduzida pelo Espírito Santo, pôde usar palavras de mudança, de transformação, palavras que não eram as técnicas, palavras que não eram palavras de sabedoria humana, palavras que não eram complicadas demais, palavras que eram simples, mas que geraram mudança
por elas terem sido enviadas ao coração daquela mulher pelo Espírito Santo e puderam sim alcançar o coração do seu filho. Deixa eu te dizer uma coisa, sem o Espírito Santo nós não somos nada, absolutamente nada, precisamos dele. Eu volto já para a gente refletir um pouquinho mais na palavra de Deus, fazer a leitura dela, e eu espero que o seu coração, conduzido pelo Espírito Santo, receba a palavra de Deus com muita alegria e com a bênção sobre a sua vida. Eu volto já. Visite uma de nossas igrejas. Guarapuã, Rua Major Joaquim César, 825 Pastora Lourdinha. 2 Córregos, Jardim Arco-Íris, Rua José Celestino Pereti, 195 Pastor Celso. Leitura da Palavra. Prepare seu coração agora para ouvir e refletir na Palavra de nosso Deus, do nosso Senhor. Temos mais uma vez diante de nós a palavra do nosso Deus. Não é essa não, vai mudar, né? Temos diante de nós mais uma vez a palavra do nosso Deus. É você que está pelo rádio não sabe, né? Que aqui eu tenho uma tela que eu de vez em quando confundo as coisas. E a palavra do Senhor hoje ela está em Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, esses 2 versículos. E eles dizem assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Tá bom? Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dando algumas explicações, ensinamentos, trazendo princípios a respeito de um tesouro valioso. Ensinamentos a respeito do valor do reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que aquilo que nós buscamos de Deus é tão precioso quanto um tesouro que vale mais do que tudo o que nós temos. E Ele nos ensina aqui para buscar isso. Talvez a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. Talvez a gente tenha que sair da comodidade. Eu sei que tem gente que diz assim, a pérola de grande valor para a minha vida seria um casamento abençoado. Tá, e você continua com o traseiro sentado nesse mesmo sofá, esperando a oração todo dia, sem se levantar e procurar a igreja, falar com o Senhor. Simplesmente a oração de um homem vai resolver tudo isso e mais nada. Como se não fosse necessário que você se esforçasse. Outros podem dizer, olha, a minha pérola de grande valor, além do reino, além da minha salvação, seria que meus filhos fossem abençoados, prósperos, que aquele que tem problema com as drogas saíssem das drogas. E você continua sentado, no mesmo lugar. Você não investe 1 centavo, nenhum centavo. Você recebe convites para estar na presença do Senhor. Você diz, não, quem sabe um dia. Você é incentivado, o Espírito de Deus fala no teu coração, busque com mais tempo, busque com mais oração, busque com consagração, busque com jejum, busque com a leitura da palavra de Deus, e você está dizendo, dá trabalho. Você quer uma pérola preciosa? Você quer um tesouro escondido? Você quer algo valioso que é seu? Você sabe que existe, que é possível botar a mão naquilo, mas você não está se esforçando para nada. É preciso compreender que é responsabilidade nossa sair dessa zona de conforto, de estar acomodados. Nós precisamos deixar esse comodismo de lado, porque sabe o que vai acontecer no futuro? O nosso coração vai pesar, porque nós diremos, eu fiz muito pouco, querendo muita coisa. Você vai entender que não produziu o suficiente para alcançar o resultado que você tanto buscava. Deixa eu te dizer uma coisa que alguém me disse um dia e eu gostaria de compartilhar com você. A zona de conforto, aquele lugar de comodidade, é o cemitério dos sonhos. Enterra-se tudo quando você se acomoda.
É preciso sair desse lugar tranquilo e seguir o seu sonho, e seguir o seu projeto, e ir adiante. Existe uma pérola preciosa, um tesouro escondido, que é o reino dos céus. Mas existem muitas e muitas bênçãos e milagres que é necessário que a gente vá à luta. Se ele está escondido, significa que precisa ser procurado. Se está escondido, significa que precisa ser buscado. Se está escondido, significa que não é para qualquer um, é apenas para aqueles que se esforçam, que vão à luta pelo que sonham. Não adianta plantar na cabeça do seu menino o sonho de ser médico, engenheiro, astronauta, químico, físico. Não adianta plantar no coração da sua menina um projeto maravilhoso de uma vida fantástica e criar aquela menina desde pequenininha, ensinando esses sonhos. E continuar parada apenas sonhando, como se fosse se realizar por mágica. Não há mágica no reino dos céus. Existem milagres, mas eles precisam ser buscados, porque é isso que está dizendo. Se o tesouro está escondido é porque precisa ser procurado. Só encontra quem se levanta e vai buscar. Precisamos entender que esse sonho, que esse tesouro, ele é mais valioso do que qualquer outra coisa que a gente tenha. E isso eu estou falando do reino de Deus. E não estou falando apenas de salvação aqui. Estou falando de tudo aquilo que é concernente a esse reino. O ensinamento também nos mostra que nós precisamos desistir de todas as outras coisas. Eu preciso às vezes abrir mão daquilo que me acomodou. A pérola preciosa, o tesouro escondido. Eu estou falando só para você não, falo para mim também nessa manhã. Eu venho tendo que tomar decisões que me custam muito nos últimos dias. Mas eu sei que é hora de deixar alguma coisa para trás. De dizer, deu, acabou, não pode mais, não tem mais significância real na minha vida. Eu vou mudar de fase, eu vou um passo adiante. Vou seguir na direção do Espírito. Vou seguir a nuvem de nosso Senhor. E farei aquilo que Ele colocar no meu coração. E às vezes eu tenho que desistir de algo que para mim é muito precioso. Custou trabalho, custou dedicação, custou esforço, mas que tudo isso que custou, não vale mais nada hoje. Não vale o suficiente para deixar o reino parado. E para encerrar, o tesouro, aquilo que nós precisamos tanto, de repente aparece para nós de graça, mas está em um lugar que tem um preço. E eu preciso então dizer, eu quero esse lugar para colocar a mão na minha bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você, você realmente deseja Deus, a vida com Ele, a vida da igreja, o comprometimento com o Senhor, você realmente deseja todo o terreno no entorno, ou você apenas deseja a pérola escondida, o tesouro escondido? Se você quer o tesouro sem o terreno, se você quer o tesouro sem se desfazer de nada, desculpa. Pode continuar sentado no seu lugarzinho aí que não vai acontecer nada com você não. Pode permanecer onde você está e se vitimiza de vez em quando. Continua dizendo que é fracassado, que nada dá certo, que você tenta de tudo, mas nada funciona. Primeiro, você despreza o Espírito Santo e as suas bênçãos e direções. Segundo, você diz, não vou me esforçar não, já cansei. Pois é, então continua do jeito que está. Ô pastor, você está sendo mal criado. Gente, eu não sei ser de outro jeito. Eu quero que você compreenda que se você quer a bênção do reino, se você quer o tesouro escondido, se você quer o prêmio dessa vocação soberana, se você quer o milagre de Cristo, você precisa realmente entender que há necessidade de um comprometimento real com o nosso Senhor. Deixa o mundo, se aproxima de Cristo e segura na mão a sua bênção. Se você tem isso no seu coração,
a oração vai fazer efeito na tua vida. Eu volto já para orar por você no nome de Jesus. Visite uma de nossas igrejas. Guarapuã, Rua Major Joaquim César, 825 Pastora Lourdinha. 2 Córregos, Jardim Arco-Íris, Rua José Celestino Pereti, 195 Pastor Celso. Chegou o momento da oração. Deixe do lado do rádio o copo com água, uma peça de roupa que iremos orar para você. Senhor Jesus, eu quero nesse momento orar pela vida de todos aqueles que confiam no Senhor e que estão em busca do seu tesouro escondido. Estão em busca do reino, do envolvimento, do comprometimento sincero, que estão em busca do milagre e que compreenderam essas palavras dessa manhã, que as ouviram e as aceitam. Eu quero pedir que a tua graça se manifeste neles e o milagre os alcance, os transforme. Que o milagre faça deles vidas transformadas, transbordando do teu Espírito Santo. Que o Senhor faça que a bênção da cura, os sinais da restauração emocional, vencendo depressão, ansiedade, angústia, tudo isso que vem do alto, através do Espírito Santo, alcance o coração de cada um, Senhor. Que eles sejam abençoados pelo teu poder. Eu os declaro fortalecidos no Senhor, na fé que carregam em seu coração. Eu os declaro, Senhor, mais do que vencedores, sendo que aqueles que serão recebedores do teu milagre. Abençoo também o copo com água, a peça de roupa, esse documento ao lado do rádio, que representam a fé de cada um deles, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Pela Manhã da Igreja Família Global. Fica com Deus. Visite uma de nossas igrejas. Guarapuã, Rua Major Joaquim César, 825 Pastora Lourdinha. 2 Córregos, Jardim Arco-Íris, Rua José Celestino Pereti, 195 Pastor Celso. Bariri, Rua Carlos de Assis Orefse, número 92, Jardim Santa Lúcia, Pastora Nancy. Brotas, Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, 1065, Jardim Planalto, Pastora Maria de Brito. Torrinha, Rua João Tedeschi, 347, bairro Mundo Novo, Pastor Carlos. Santa Maria da Serra, Rua João Batista Gravena, número 1183, Jardim Bom Jesus, Pastor Valdomiro. Barra Bonita, Rua Caetano Mori, 23, bairro Sonho Nosso 2. Pastores Miro e Juliane. Pela Manhã, um programa de fé, oração e milagres da Igreja Família Global. Apresentação: Pastor Celso Roberto Pegorim. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei.